todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre, no qual estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinos divinos nos livros de Ruth e Esther. O título da lição, que estamos na 11ª, é A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. O texto áureo. Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esther, capítulo 6, versículo 11. A verdade prática. Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-los. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14. Vamos à introdução. Na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer o seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história de Deus. Na história, Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. No primeiro banquete oferecido por Esther, ela não expôs o que de fato estava para acontecer. Às vezes, em certo momento, é preciso muita cautela, e Esther, usada de muita sabedoria, pediu ao rei para comparecer a outro banquete no dia seguinte, com a presença de Amã, no qual vamos estar contando a história nos tópicos a seguir. Primeiro tópico. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro subtópico, uma noite decisiva. Dois cenários distintos, enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honra. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição do reino não o satisfazia, enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Enquanto Amã dormia com sua trama já delineada, Assuero perdeu o sono. Esse detalhe, aparentemente simples, revela a mão invisível de Deus atuando em favor do seu povo. O livro de Provérbios nos lembra que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 1.
A insônia do rei não foi um acaso, mas uma intervenção divina, preparando o cenário para a virada dos acontecimentos. A narrativa desta noite decisiva traz várias lições espirituais valiosas. Primeiramente, ela nos ensina sobre a justiça divina e a importância de confiar na providência de Deus, mesmo quando enfrentamos a adversidade e injustiça. Mardoqueu, que manteve sua integridade e fé, tornou um instrumento para a manifestação da justiça divina, como está escrito em Salmo 37, versículo 5 e versículo 6, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como luz e o teu juízo como o meio-dia. Além disso, o contraste entre a exultação de Amã e sua subsequente ira nos lembra das palavras de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho e a arrogância de Amã o cegaram para a verdade de que a justiça de Deus prevaleceria. Sua confiança em seu poder e posição apenas o levou à sua destruição. Vamos para o segundo subtópico: a forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, um dia de honra, o que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam ou fazem pode produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, a chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através dele. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. É interessante. A história de Mardoqueu nos ensina que a maldição não atinge a quem Deus abençoa. Quando nós lemos lá em Número, capítulo 23, versículo 8, está lá também em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5, e Provérbio, capítulo 26, versículo 2. Amã pode ter planejado a destruição de Mardoqueu, mas a providência divina tinha outros planos. Deus transformou a maldição em bênção, honrando Mardoqueu diante de todos. Essa história nos lembra do poder soberano de Deus em reverter situações aparentemente irreversíveis. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, em nossos relacionamentos, devemos sempre agir com justiça e temor a Deus, sabendo que Ele é soberano e pode usar até as intenções malignas dos outros para nos abençoar e exaltar. A história de Mardoqueu e Amã é um testemunho poderoso de como Deus protege e honra aquele que confia nele. Assim, em vez de confiar em nossas autossuficiências, devemos confiar na providência divina, lembrando que o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Nele o nosso coração confia, conforme está lá em Salmo 28, versículo 7. Vamos para o terceiro subtópico:
5 anos depois. Já havia passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o som do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxesse e lesse perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o texto que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos capítulo 8, versículo 28. A história de Mardoqueu é um testemunho claro da soberania de Deus. Aparentemente, a negligência do seu ato heróico durante os 5 anos mostra que o tempo de Deus é perfeito. O que parecia um esquecimento humano era, na verdade, parte do plano divino. Deus usou a insônia do rei para lembrar e honrar Mardoqueu no momento mais oportuno. Isso nos ensina a esperar pacientemente em Deus, confiando que Ele tem o controle de todas as coisas. Mardoqueu, ao revelar a conspiração, não buscou recompensa terrena, mas agiu com integridade e lealdade. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, não permitiu que tal ato passasse despercebido para sempre. Assim, a história de Mardoqueu nos encoraja a confiar em Deus e fazer o bem independentemente do reconhecimento imediato. A noite insondável de Assuero e a subsequente leitura do livro de registro nos ensina sobre a soberania e a providência de Deus. Quando confiamos em Deus e permanecemos fiéis, podemos ter certeza de que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo no momento em que parece que fomos esquecidos. Deus, em seu tempo, trará à luz a justiça e a recompensa conforme sua perfeita vontade. Chegamos agora ao segundo tópico. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro subtópico. Um ato de justiça. Quando a leitura da crônica, Assuero perguntou ao seu servo que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Mardoqueu, a história, no caso aqui de Mardoqueu, é um testemunho da soberania de Deus que está constantemente em operação. Mesmo quando não percebemos, Assuero, ao expressar sua preocupação pela falta de recompensa a Mardoqueu, tornou-se instrumento de Deus para corrigir a uma injustiça. Esse ato de justiça humana foi um reflexo da justiça divina, mostrando que Deus não esquece os feitos de seus servos e no tempo certo os recompensa. Em Salmo 75, versículo 6 e versículo 7, lemos que a promoção vem de Deus, e Ele é quem julga e exalta. Assuero, ao buscar honra a Mardoqueu, estava de fato cumprindo um propósito divino. Amã, que esperava a morte de Mardoqueu, foi enforcado
olha, ou melhor, foi forçada a honrá-lo publicamente, caminhando diante dele pelas ruas e proclamando sua grandeza. Nós conhecemos a história de José. No caso, é outro exemplo clássico da providência divina. José foi vendido pelos seus irmãos, levado ao Egito. Ele passou por muitas adversidades antes de se tornar o segundo no comando do Egito, salvando muitas vidas durante a fome, conforme está em Gênesis 37, versículo 50. Deus usa pessoas e circunstâncias para cumprir os seus planos e propósitos, mesmo quando enfrentamos adversidade ou injustiça. Podemos confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, transformando o mal em bem para aqueles que o confiam nele. Nossa tarefa é manter a fé e a integridade, sabendo que Deus, no tempo certo, revelará sua justiça e providência em nossas vidas. Segundo subtópico, a presunção e autoconfiança. A mãe entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. A mãe precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra da ambição egoísta e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossa emoção ao sabor do momento. Em contraste com a presunção e orgulho de Amã, somos chamados a imitar a humildade de Cristo. Paulo exorta aos filipenses, que diz assim: não nada passais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 3 até o 5. Cristo, embora sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo a que devia apegar-se, mais esvaziou de si mesmo, tornando forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. Para evitar a armadilha da presunção e da autoconfiança, devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor Jesus. Disse: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. João capítulo 15, versículo 11. Paulo também nos encoraja a regozijar-nos sempre no Senhor e não nos inquietarmos com nada, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresentarmos nossos pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Pedro também nos aconselha a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5 e 7. Em sua busca por honra e reconhecimento, Amã acabou encontrando desonra e destruição. Em contraste, e a humildade de Cristo nos ensina a considerar os outros superiores a nós mesmos e a depender da alegria e da paz que vem de Deus. Vamos para o terceiro subtópico: o devido lugar da honra. O que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei e recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores
com uma proclamação pública. Assim se fará no homem de cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que honrado seria o Mardoqueu e que ele seria o puxador de cavalo. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Contudo, é preciso considerar sempre que a honra não se exige e se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer do nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. A reação de Mardoqueu, após receber a honra, foi de humildade. Ele voltou para a porta do rei, retomando suas responsabilidades sem deixar que a honra recebida subisse a cabeça. Isso contrasta fortemente com a atitude de Amã, que buscava a honra para satisfazer o seu ego. A verdadeira honra não nos exalta indevidamente, mas nos lembra de nossa posição diante de Deus e dos homens. Jesus ensinou: todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. A humildade de Cristo é o nosso maior exemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8, descreve como, embora sendo Deus, ele se não considerou a ser igual a Deus, algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, mesmo sendo Rei dos Reis, viveu uma vida de serviço e sacrifício. Ele não buscou a honra para si mesmo, mas para fazer a vontade do Pai e salvar a humanidade. A história de Mardoqueu e Amã no livro de Esther é uma lição sobre o verdadeiro lugar da honra. Devemos nos alegrar com a honra dos outros e a honra daqueles que são dignos e receber honra com humildade. Devemos também lembrar que a honra efêmera não deve nos desviar de nossa responsabilidade e que a verdadeira honra vem de servir aos outros e de se submeter à vontade de Deus. Assim, ao omitir a humildade de Cristo, podemos viver de maneira que agrada a Deus e edifica aquele ao nosso redor. Chegamos agora ao terceiro tópico, a síndrome de imperador. O primeiro subtópico, a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes. A síndrome do imperador são egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheio de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. A falta de disciplina pode levar ao desenvolvimento de um caráter arrogante e autoritário. Em Provérbios capítulo 29, versículo 15 diz: a vara, a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. A disciplina deve ser aplicada com amor e sabedoria para ensinar os filhos a viverem de acordo com os princípios de Deus. A correção não é apenas uma questão de autoridade, mas uma demonstração de cuidado
e preocupação com o bem-estar futuro dos filhos. A história de Amã ilustra as consequências da soberba. Ele planejou a execução de Mardoqueu, mas acabou sendo humilhado publicamente e posteriormente enforcado na própria forca que havia preparado para o seu inimigo. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Deus deseja familiares saudáveis e estruturada, onde o amor e a disciplina andam de mãos dadas. Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5. Descreve os filhos como herança do Senhor e bem-aventurados são aqueles que têm sua aljava cheia deles. A família é o primeiro lugar onde os valores cristãos devem ser ensinados e vividos. Dedicar tempo de qualidade aos filhos, corrigir com amor e viver em constante vigilância e oração são essenciais para criar um ambiente propício ao desenvolvimento saudável e espiritual das crianças. Os pais têm a responsabilidade de educação dos filhos nos caminhos do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9, compara a disciplina dos pais terrenos com a disciplina de Deus, enfatizando que ambos visam ao bem-estar e ao crescimento dos filhos. Jó orava continuamente por seus filhos, mostrando uma dedicação espiritual e preocupação com sua relação com Deus. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos que eu lhes ensinar, também os filhos se assentarão para sempre no seu trono. Esta promessa divina destaca a importância de uma educação piedosa e centrada nos ensinamentos de Deus. Vamos para o segundo subtópico, um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair e da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conhecia a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. O prenúncio dado a Amã não era meramente uma premonição pessoal, mas uma observação baseada na história e na fé. As pessoas viam os judeus como um povo protegido por seu Deus, que intervia em momentos críticos para salvar e preservar a nação. A queda inicial de Amã diante de Mardoqueu parecia um sinal de que ele estava lutando contra força muito maior do que poderia imaginar, uma batalha espiritual contra o Deus de Israel. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus defende e honra os justos, enquanto humilha os soberbos e os inimigos de seu povo. Salmo 1, versículo 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Além disso, o profeta, ou melhor, a profecia contra Amã destaca a verdade espiritual de que não prevalecerá contra ele. Efésios capítulo 6, versículo 13. Isso ecoa as palavras de Isaías. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Está lá em Isaías, capítulo 54, versículo 17. A justiça de Deus é imutável, e Ele é fiel em proteger o seu povo. Amã representa o orgulho e a arrogância que se
eleva contra Deus e seu povo. A Bíblia ensina que o orgulho precede a ruína, a soberba procede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Amã, com seu plano maligno contra os judeus, estava destinado ao fracasso, pois se opôs ao plano divino e ao povo escolhido por Deus. Chegamos agora à conclusão. Vou estar lendo. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer. No afã de resolver nosso problema, o segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Chegamos no final da nossa lição. Eu creio que aqueles que nos assistem e vão assistir futuramente vai se sentir embasado nessa história no qual nós estamos estudando nesse trimestre, e que Deus possa abençoar poderosamente, que Deus venha abrir nosso entendimento, que isso sirva de lição para aqueles que tanto amam a estudar a palavra de Deus. A escola bíblica dominical é uma forma de qual nós devemos sempre enfatizar, que é onde nós aprendemos algo que vem da parte de Deus. Que Deus abençoe rica, abundantemente, e fique todos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.